Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para comentar um resultado que dá para a gente resumir de uma forma mais sucinta de uma tese que eu venho acompanhando há algum tempo já, que é a Arezzo. A empresa opera ali no ramo da moda, especialmente calçados, né, e bolsas. A gente vê aí que os vídeos aqui embaixo na descrição vale a pena assistir para justamente acompanhar a evolução dessa tese. Eventualmente, de um trimestre para o outro, tem alterado uma coisa ou outra da tese de investimento. Então é sempre bom ali dar uma olhada para justamente entender como é que eu cheguei até aqui, né, com relação à tese de investimento. A gente vê ali que aqui a gente teve no terceiro trimestre de 2019 uma continuidade da tese com melhoria, tá? Uma melhoria, um evento novo ali que foi a compra da Vans, tá? Então a tese basicamente é centrada numa boa operação com mais 3 motores de crescimento, agora um novo que é justamente da Vans, e eu vou tratar ele de forma diferente porque eu acho que é uma operação bem diferente. A gente tem ali, primeiramente, as novas marcas, mais Alexandre Birman, né? Então, quando a gente pega ali o outros, que é Alexandre Birman, Fiverr e a Almi, que são novas marcas que são a seção de outros ali, elas têm um crescimento de 10%. Não é um crescimento dos mais fortes, é um crescimento mais modesto frente aos outros semestres. A gente teve um crescimento aí de 39,9% no segundo trimestre de 2019 versus o segundo trimestre de 2018, então 10% nesse trimestre agora não é propriamente o crescimento mais forte do mundo, mas a gente pode observar ali que é sobre uma base muito mais forte. Então o crescimento dessa vez é sobre uma base de 19,9 milhões. No segundo trimestre de 2019 era sobre uma base de 15,2 milhões. Então a gente tem uma diferença da base sobre a qual tem um crescimento ali de 30% aproximadamente. Então deu uma desacelerada aí no crescimento, mas tem que levar em consideração que ela já estava justamente atingindo ali uma posição aí consolidada, e isso daí deve ter um maior desenvolvimento e crescimento à medida que as marcas vão ficando mais conhecidas, especialmente Fiverr e Almi, tá? Quando a gente fala de Ana Capri, ela continua com um crescimento super forte, atingindo ali 18,6% de crescimento versus o terceiro trimestre de 2018. No trimestre passado, segundo trimestre de 2019, o crescimento foi 17,6% versus o mesmo período do ano passado. Então, assim, ainda está muito forte e aparentemente acelerando mais ainda, super positivo. Segundo motor de crescimento seria justamente o e-commerce e aquela questão que eles estão tratando ali do Omnichannel, inclusive agora tem uma abertura toda da evolução da implementação daquilo, é uma implementação bem agressiva, a gente já entra nisso. O crescimento ali no e-commerce atinge 27,6%, como eu venho falando, sempre na faixa dos 2 dígitos, sempre acima de 20%. Então, assim, um crescimento forte do e-commerce continuamente, né? E essa continuidade, essa consistência é justamente o que eu gosto. Com observação, a gente vê ali nos dados que tem ali uma queda de 15,5% nas lojas próprias, assim como a gente teve uma queda de 7 e pouco por cento no trimestre passado. É só para explicar, né? Pura e simplesmente um repasse de 10 lojas, 5 da Arezzo e 5 da Schutz para franqueado. Então, sem aquilo ali, sem esse repasse, teria um crescimento de 5,5%. Então não é nada preocupante, só para a gente não ficar assustado ali. E aí, para dar uma olhada pela primeira vez, a gente tem aí na questão dos canais Omnichannel, a gente tem aí a explicação e a evolução da implementação. Então a gente vê aí Click and Collect, do que se trata ali, e a evolução da implementação nas lojas, o Store Shipping, que também está aí, tá? Aí depois o Prateleira Infinita, que é um outro conceito, e Venda Remota, que é mais um conceito desse Omnichannel que a Arezzo está implementando super bem, está indo de uma forma super positiva, estou super feliz com o resultado. Passando para o terceiro motor de crescimento, a gente vê os Estados Unidos, né, o US. Quando a gente olha o mercado externo, a gente vê ali um crescimento de 31,8% forte da receita bruta versus o terceiro trimestre de 2018. Quando a gente fala Estados Unidos, é 66,8%, então muito acima do crescimento, puxando o crescimento do mercado externo ali, está a operação dos Estados Unidos, que eles estão focando bastante, diga de passagem, hoje representando 10,1% da receita total, então começa a ficar muito relevante para a operação da empresa. E aí você me pergunta, pô, Cassiano, você está sempre falando de market share, é o que eu falei, do arrefecimento do crescimento global, desculpa, que é o que eu falei algumas vezes, inclusive falei no vídeo passado, e eu acho que a empresa, como tem uma operação muito pequena lá fora, ela pode offsetar o arrefecimento, a redução do crescimento global, justamente com um ganho aí de brand awareness, de ser mais conhecida, estar mais espalhada, ter mais canal de distribuição, justamente fazendo com que esse crescimento de ganho de market share lá fora offset, né? Cancele ali esse arrefecimento do crescimento global, então eu vejo a operação com um futuro bem brilhante ali, tá? Quando a gente fala do quarto canal de crescimento, ali, do quarto driver de crescimento, e nesse caso aqui, o mais novo, né, o mais recente, é a compra da operação da Vans aqui no Brasil e da distribuição, do direito de distribuição exclusivo, tá? Então a gente vê ali que a operação é alinhada com a estratégia da empresa, tá? Deve começar a operar em 2020.
O faturamento da empresa anual, da parte da Vans lá, é aproximadamente 180 milhões de reais ano, e aí isso daí vai equivaler aproximadamente aí o que a gente espera, 10% do estimado aí da receita da Arezzo no ano de 2019. Então, só para a gente ter uma noção do tamanho da operação que foi comprada, tá, tem praticamente zero overlap, então praticamente zero de mesmos tipos de produto, mesmo público-alvo com a Fiverr. Então é ótimo isso, eu vejo como super positivo, que abre um novo front. Tá? E a título de curiosidade, as lojas ali da Vans são divididas aproximadamente em 3 tipos ali, né? Que é o Core Skate, que é mais para a galera que de fato pratica skate, esportista mesmo. O esporte inspiracional, que é justamente para dar aquela ideia de roupas que estão vinculadas ao esporte, mas que não necessariamente são para a prática. E o Surf Lifestyle, que daí é muito mais voltado para o estilo de vida do que propriamente para algo vinculado ao esporte em si. Tá? Eu estou bem curioso para ver como é que vai ser a adoção, a forma como eles vão abordar a Vans e usar ali justamente a técnica que eles têm para crescimento, para ver como é que a operação da Vans fica aqui no Brasil. E acho que vai ser ótimo, vai ser uma boa adição aí para a operação da Arezzo aqui no Brasil. Então eu vejo com super bons olhos o que está acontecendo agora. É mais esse daí na verdade é um motor de crescimento que não era esperado e que vem aí para agregar. Finalizando a questão da boa operação que a gente fala, um due diligence na operação, né? Então a gente vê ali receita líquida com crescimento de 7,4% versus terceiro trimestre de 2018, não é gigantesco, mas é ok, atingindo 440 milhões nesse trimestre. O EBITDA cresce 3,3% versus o terceiro trimestre de 2018, atingindo 73 milhões. A margem tem uma queda de alguns pontos percentuais, né? Quase um ponto percentual ali, de 16,6%, ela passa para 16,6% frente a 17,2% no terceiro trimestre de 2018. Isso daí vale lembrar, e eu acho que é um ponto super importante, que se não tivesse a operação dos Estados Unidos, essa margem teria crescido consideravelmente, 500 BPS, né, basis points, e aí atingiria ali aproximadamente 21,6%. Então assim, a operação dos Estados Unidos está crescendo, e aí esse crescimento acaba custando ali na margem EBITDA, mas de qualquer forma super controlado, super bom. Então assim, eu vejo como um resultado super positivo. O lucro líquido tem um crescimento de 2,3%, frente ao terceiro trimestre de 2018, tá? E atingindo 39,8 milhões. A margem atinge 9,3% versus 9,8% de margem líquida no trimestre passado. Quando a gente olha same store sales, aí a título de acompanhamento ali, né? 1,2% de sell-in, 1,1% de sell-out. Não é a melhor same store sales do mundo, mas nonetheless, não deixa de ser positivo ali a consistência que eles conseguem manter, o crescimento do same store sales, né? Raramente a gente vê um número negativo ali. Fluxo de caixa operacional continua muito forte e crescente. 59,3 milhões é o fluxo de caixa operacional desse trimestre. Só para ter uma noção, 120% de crescimento versus o terceiro trimestre de 2018 e 44% de crescimento versus o segundo trimestre de 2019. Então, muito, muito forte. O CAPEX tem um crescimento, Capital Expenditure, gasto com investimento, de 27%, então a empresa está expandindo a operação. Os principais gastos ali que eu acho que vale a pena notar é o centro de distribuição para web commerce, né? O gasto com o centro de distribuição para web commerce e a abertura da Alexandre Birman em Dallas, Estados Unidos, então super importante, super linkado aí com a estratégia da operação. Caixa líquido, a empresa não tem dívida líquida, ela tem um caixa líquido de 86,2 milhões, que é um crescimento marginal ali frente a 81,18 milhões no segundo trimestre de 2019, torna a operação ok e abre justamente espaço para mais M&A, mais compra de outras operações, se for o caso. Vendo aí como é que vai reagir com a Vans, é possível que a empresa ganhe gosto por esse tipo de coisa. Minha operação está aqui do lado. Se você olhar, você pode ver que eu liquidei o pedaço mais caro ali da operação, que eu tinha explicado algumas vezes já, que eu peguei justamente para pegar essa oscilação que a empresa faz de vez em quando. Esse pedaço final eu liquidei justamente na intenção de, eventualmente, com uma queda aí no preço momentâneo, de curto prazo, poder pegá-la de novo com desconto ainda, para poder justamente ficar melhorando a minha posição, né? Eu acho que é um ótimo ativo de longo prazo, tá? Não tenho qualquer intenção de vender ele no curto agora, e gosto bastante da estratégia agressiva e a forma que eles executam, muito bem executada pelo Alexandre Birman. A empresa como um todo opera muito bem. Dúvida, eu estou sempre no Insta, @investircomsim. É só ir lá, falar comigo, direct message, sempre respondo. Por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe.